Oi, pessoal. Vamos ler a Bíblia. Mateus, capítulo 8. Desculpa, Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 1. Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 1. Se vocês acharam, eu vou ler. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando com os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não leste o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não leste na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia, quero e não holocaustos, não teríeis condenado os inocentes. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Nós lemos até o versículo 8. Agora, desde ontem, nós estamos falando sobre o dia do descanso. Por que eu escolhi o dia do descanso? O nosso país, economicamente, agora está abundante, financeiramente. Indo para os Estados Unidos, ou Inglaterra, ou Japão, ou qualquer outro país, não existe um país que viva tão bem quanto a Coreia. Mas, mesmo assim, o coração das pessoas não tem paz, não tem liberdade. Na Coreia, há muitas pessoas que estão se suicidando. Ao nosso redor, vendo as pessoas se suicidando, vivem tão bem. Quando eu era criança, diz que a gente tinha então daqui a alguns anos o país diz que os países mais fortes economicamente vão ser Estados Unidos, Japão e depois China e Coreia. Quando a gente vê os coreanos vivendo, eles têm um monte de roupa, têm um monte de sapato, andam num bom carro, vivem num bom apartamento, comem boa comida. Sobra tanta comida que são jogadas toneladas de comidas por ano. Mas no coração das pessoas não tem paz e nem felicidade. O que pode dar paz e felicidade para o nosso coração? Muitas vezes eu penso nisso. Mas quando a gente lê a Bíblia, as pessoas dizem que a vida espiritual é muito difícil. Mas se souber só de algumas coisas da vida espiritual, a vida espiritual se torna muito fácil, se torna muito legal. E se a gente fizer vida espiritual, eu posso ver que a nossa vida se torna muito feliz. A outra vez no Quênia, pelo convite do primeiro-ministro, jovens líderes, eu reuni 2.700 deles e por uma semana eu fiz o treinamento da mente com eles. Fazendo esse treinamento da mente, de uma forma bem simples, eu falei para eles. Mas entre as pessoas, entre a relação do pai e da mãe, entre a relação do filho e da mãe, surgem conflitos. Diz que as pessoas têm a idade que dá raiva aos 7 anos. Porque aos 7 anos, quando as mães vêm, eles fazem tudo que é errado, né? Lógico, até 7 anos, eles têm que ser arrastados pela mão da mãe. Tudo acontece pela mãe da mãe, mas porque a criança vai crescendo. Agora a vida dessa pessoa vai crescendo, né? Tem a vontade dela, tem o que ela quer comer. Quando é criança,
só toma leite, né? Só mama. Não vai, o bebê não vai falar, mãe, compra banana pra mim. Mas quando chega a idade chata dos 7 anos, então a criança cresce. Então, se você quiser que o seu filho siga exatamente ao pai e à mãe, então tem que entrar em muitos conflitos e atritos. Nesse momento você fala, faz isso, faz aquilo. Você, mais do que você dá ordens, o pai e a mãe tem que fazer surgir um coração dentro do filho para eles seguirem os seus pais. Por exemplo, o pai fala, faz assim, filho. Mas e quando essa criança não quer fazer isso, o que ela vai fazer? O que o pai vai fazer? Você fala pro seu filho, vai, vamos lá pegar manga, vamos lá colher coco, mas eu quero passear, pai, eu quero jogar futebol com os meus amigos, eu quero assistir televisão, eu não gosto de ficar catando coco. Aí o coração do pai e do filho começa a entrar em atrito. Então, porque o pai é forte, ele fala, né? Como assim? O que você está falando? Você cata coco pra mim, vai. Ele pode falar isso. Aí o filho, mesmo que não queira, ele vai pegar coco. Mas melhor do que esse método, eu falei, você ter nascido como meu filho, eu sou muito feliz. Eu gostaria que você se tornasse numa pessoa melhor que o teu pai. Quando o pai era criança, o pai não conseguiu viver assim de uma forma fiel. Eu tive amigos maus, eu não pude estudar bem, né? Eu não ganhei muito dinheiro, por isso você tem que viver essa vida difícil, filho. Mas, filho, o pai quer que você se torne numa grande pessoa. A única forma de ganhar dinheiro na nossa casa é pegando coco, né? Filho, você pode pegar e assim a gente, com esse dinheiro do coco, a gente quer comprar nossa comida, mas também eu quero guardar dinheiro para pagar a sua escola. Por favor, filha, é difícil, mas pega coco pra gente. Você é uma criança que pode se tornar numa grande pessoa. Então, fazer com que a criança tenha vontade, surja essa vontade no coração e pegue coquinho, ou se o pai, pela força, com chicote, falar, você vai pegar coco ou não? Então é completamente diferente. Então quando a gente lê a Bíblia, ela tem um profundo mundo do coração de Deus. Dentro dessa Bíblia, sabe o que é bem interessante? É que quando Deus se encontra com o ser humano, na Bíblia aparecem muitas partes em que Deus e o ser humano entram em atrito do coração. Em Mateus capítulo 12 também começa dessa forma. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Hoje é sábado, mas os discípulos colheram trigo. E Jesus viu isso ou não viu? Mas os fariseus e escribas falaram, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Jesus Cristo viu com que eles colheram espigas. Então, se fosse errado aos olhos de Jesus, ele teria dito, discípulos, não façam isso. Mas quando os escribas e fariseus viram isso, para eles se tornou problema. Isso quer dizer o quê? Que o coração dos escribas e fariseus é diferente do de Jesus. Por quê? Por causa do quê? Que o pensamento é diferente? Desde 1988, na prisão de Suwon, com os prisioneiros, eu fiz o trabalho de ensinar a Bíblia para os prisioneiros. Por um ano, para aqueles prisioneiros, eu ensinei a Bíblia. No começo, ensinando,
Eles vieram fazer pedir aconselhamento espiritual, né? Na minha família, a esposa tem esse problema, meus filhos têm esse problema. O serviço que eu tava assim, assim, assado, né? Estando dentro da prisão, eles ficam muito agoniados. Eles ficam também muito curiosos. Por isso, o corpo estava dentro da prisão, mas o coração não conseguia descansar. A minha esposa tem que cuidar bem desse trabalho. Não sei se a minha esposa vai conseguir. A gente não tem dinheiro. Onde que a esposa vai conseguir dinheiro para alimentar os nossos filhos? Então, dentro da prisão, eles ficam doidos. Tá tão frio. Será que a minha mãe está vivendo bem? E assim, conversando com cada pessoa, passando-se 6 meses, essa pessoa começou a falar como ela cometeu o pecado. Como que ela matou alguém? Como ela entrou na prisão? No começo, eu escutei essas palavras. Mas escutando uma vez, escutando 2 vezes, escutando 3 vezes, escutando 4 vezes. Esse tipo de pessoa que entra na prisão. Eu pude descobrir claramente isso. Dentro do coração das pessoas tem muitos pensamentos. Então, tem pensamentos que somem assim do nada, mas tem pensamentos que ficam por muito tempo dentro de nós e ficam nos arrastando. Eles nos arrastam. Uma mulher, ela tinha um rosto muito bonito e também era muito boazinha. Mas ela se casou com uma pessoa com deficiência na perna. Essa mulher, um dia, ela foi para uma feira comprar. Ela foi fazer compras na feira. Mas dentro do coração daquele marido que era deficiente, falou, minha esposa é muito bonita, minha esposa é muito boazinha. Mas, depois, ele teve que coração? Ela é muito boazinha, né? Mas ela se casou com um homem tão feio como eu. Ela na feira, se encontrar um homem bonito, ela vai me abandonar e vai seguir a esse homem. Entrou esse pensamento dentro dele. Pessoal, o pensamento tem caminho? Não, ele entra se ele quiser entrar. E esse pensamento fez o quê? Deixou o coração desse homem de cabeça pro ar, de cabeça para baixo, né? Só da mulher sair de casa, ele pensava de que essa mulher ia sair de mão dadas com o homem, tomar um café e ia para um motel com ele. E ele não conseguia aguentar que ela saísse, ele não tinha segurança quando ele saía de casa. Ela saía de casa, daí a esposa voltava. Querida, vem aqui agora! O quê? Com quem você se encontrou na feira? Me encontrar? Fala a verdade! Com quem você se encontrou? Eu não me encontrei com ninguém. Nossa, como você se atreve a mentir? Aí ele pegou uma vara de ferro e começou a bater nela. Verdade que você não se encontrou com ninguém? Só os vendedores de verdura. Que mais? O vendedor de peixe. Quem mais? Não encontrei mais ninguém. O que você conversou com eles? Eu pedi desconto na verdura. Sem pensar, ele ficou batendo na sua esposa com aquela barra de ferro. Desde aquele dia, o sorriso no rosto daquela mulher desapareceu. Ele estava batendo nela. De repente, ele acordava, chorando. Ai, querida, desculpa, não vou mais fazer isso. Mas o problema, só da esposa sair de casa, ele imaginava isso. Entrava esse pensamento.
Esse pensamento, ele não conseguia expulsar esse pensamento. Só da esposa vou querer sair, daí voltava, aí ele batia, aí depois ele se arrependia e chorava. Quando entra um pensamento em nós, ela toca tão bem violino, eu também quero aprender. Eu quero ensinar violino para minha filha. Eu quero ganhar dinheiro, quero comprar aquele carro lá. Eu tenho que comprar um apartamento bom. Inúmeros pensamentos entram e saem, como se fosse uma estação de metrô. Entra, sai, entra, sai, entra, sai. Inúmeros pensamentos por dia entram e saem dentro de mim. Por quê? Não custa nada. Mas alguns pensamentos seguram o nosso coração. Tem pensamentos que ficam assim entalados no nosso coração. Assim, se você joga uma vara de pesca e o anzol pega, a isca pega, assim também como essa isca vai ser arrastada de qualquer jeito, quem morder a isca vai ser arrastado por essa isca. Assim também, se a gente é pego pelo pensamento, desde então a gente vai ser arrastado por esse pensamento. Eu descobri isso. Na prisão, as pessoas que mataram pessoas, as pessoas que roubaram, as pessoas que mataram, as pessoas que cometeram algum tipo de acidente, eu me encontrei com muitas pessoas e conversei com elas. Mas o motivo profundo das pessoas estarem dentro da prisão é só um. Entrou um pensamento e começou a arrastar o coração dessa pessoa. Queria se libertar desse pensamento, mas não conseguia. Uma criança que jogava computador, eu tenho que parar de jogar, eu tenho que parar. Ela diz que tem que parar. Mas se entrar de novo esse pensamento, então você não consegue vencer esse pensamento e ela começa a te arrastar de novo. A pessoa que faz jogo de aposta, eu não posso mais jogar porque eu já perdi a minha casa, agora só morrendo eu vou voltar a jogar. Não, elas se decidem a não jogar. Mas se entrar uma vontade de novo no coração de querer jogar, então de novo vai jogar. Um viciado em droga é assim. Os viciados em droga que são assim também. Pessoal, as pessoas que adulteram são assim. Você pensa que eu adultero porque eu gosto? Não, as pessoas falam, né, assim, eu tenho que parar de adulterar porque eu não gosto. Mas aí passam vergonha, passam por dificuldade, quebra a família. Aí quando passa por isso, pensam que, eu tô louco, porque eu tenho uma esposa tão linda e eu adulterei, eu não posso fazer isso. Agora eu não vou mais fazer isso. Vê se não vai fazer de novo. Se entrar esse pensamento, um pensamento que sequer que entre no seu coração te arrasta e você não pode vencer isso. De 10, de 100, todas as pessoas são assim. Por isso, pessoal, se a gente fica com tifoide, a gente fica, não posso ficar com febre, não posso ficar com febre, não posso ficar com febre. Não é assim que eu não vou ficar com febre. Então quando eu tô gripado, não posso tossir, não posso tossir, não posso tossir. E se eu me seguro, mas aí se sai a tosse? Eu com malária, eu tô com dor de cabeça, mas não posso ficar com dor de cabeça, não posso. Mas se você ficar com dor de cabeça, o que você vai fazer? Por isso, esses pensamentos que surgem dentro de nós arrastam o ser humano. Hoje de manhã, todos vocês que estão presentes aqui, todos vocês parecem muito calmos e certos. Mas, pessoal, vocês que estão aqui, independente de quem seja, esse pensamento que surge dentro de você, se você simplesmente seguir a todos esses pensamentos, desculpa, mas todos vocês vão virar como cachorros, porcos, galinhas, vaca, boi, tudo.
E assim, vocês vivendo todo dia com esses pensamentos sujos, lascívios, maus, vocês aguentam, seguram, como se vocês não tivessem esses pensamentos. E assim, de uma forma bem respeitosa, vocês se esforçam para ser assim. E assim, vocês estão vivendo, pelo menos, até como vocês estão vivendo agora. Certo? Dentro de vocês, independente de quem seja, se viver e se agir conforme todo pensamento que surge dentro de você, você vai virar que nem um cachorro. Não é verdade? É verdade. Mas, pessoal, se um pensamento surgir dentro de nós, se segurar o meu coração e me arrastar, eu não consigo me libertar disso. Eu sei muito bem, porque eu me encontrei com muitas pessoas. Quando Deus criou o ser humano, Deus criou o coração. Vivendo 40 anos com a minha esposa, eu não sei se a minha esposa está aqui, né? Mas ela é teimosa. É um pouco assim, né? Mas eu gosto da minha esposa por quê? Somente a minha esposa tem um sabor único. Dentre todas as pessoas desse mundo, eu me encontrei com muitas pessoas. E me encontrando com elas e conversando sobre o mundo do coração, superficialmente eu não sei direito. Mas falando um pouco mais profundamente sobre o coração, a gente pode sentir o sabor do coração de cada pessoa. Mas sabe o que é incrível? Por pior que seja, por mais má que seja a pessoa, pessoal, se a gente vê uma sopa de soja, nossa, fede muito, sabe? Tem uma sopa de soja que fede muito. Se você vai para uma casa que você tem sopa de soja, então cheira mal no quarto, cheira mal em tudo, né? Tem um missionário que foi para missionar na Alemanha e ele fez sopa de soja em casa. Mas aí a casa do outro lado, da casa de trás, todas as casas abriram as janelas e colocaram um spray dentro daquela casa. Nossa, kimchi é muito gostoso, mas é muito fedido. É ruim o cheiro de kimchi. Quando a gente vive com as pessoas é assim. Kimchi, sopa de soja, tem umas sopas bem fedidas, né? Superficialmente fede, mas quando a gente entra e se encontra, é muito gostoso e é muito agradável. Eu tenho que colocar na minha boca para saber o sabor, né? Mas só sentir o cheiro é ruim. Se a gente conversa com a pessoa de longe, é diferente de a gente se encontrar e a gente de perto ver como essa pessoa é. E assim a gente pode começar a experimentar o sabor dessa pessoa. Pessoal, vivendo a sua vida, sabe o que é felicidade? Sua esposa, seu marido, seus amigos, seus filhos, sua filha, seu tio, seu sobrinho, seus irmãos. Essas pessoas, quando você sente o sabor do coração dessas pessoas, quando você sente o sabor dessas pessoas, você quer ficar perto dessa pessoa, você quer se encontrar, você fica com saudade dessa pessoa, surge sempre esse coração. Então, um homem, quando um solteiro vê uma solteira, ela acha bonita, ele acha bonito, né? Bonita. Então, é diferente de quando eu sinto o sabor do coração da pessoa. Tem um pastor na nossa igreja e ele foi como missionário para a China. E ele cresceu com a avó criou ele. E falou que a avó dele, nossa, xinga muito bem. Esse pastor falou que
a avó dele, desde de manhã até a noite, nossa, a palavra que ela falava começava com xingamento e o ponto final era com xingamento. Quando ela abria a boca, desde de manhã até a noite era só xingamento. E desde criança, ele cresceu só escutando palavrão e xingamento. E esse pastor, ele sente muita saudade dessa avó. Esse pastor, a avó que sempre o xingava, que sempre falava palavrão, ele, porque mais do que ninguém, ele pôde experimentar o amor da sua avó. Então, o xingamento da avó dele já não era mais xingamento para ele, não era palavrão. Mesmo que a avó xingasse, falasse palavrão, não tinha problema. Por quê? Sentiu o sabor. Quando Deus criou o ser humano, Deus criou isso dentro do homem. Mas sabe o que é mais triste? Hoje em dia, o computador, ou televisão, ou eletrodomésticos, bloqueia o coração de todas as pessoas. Sabe o que é ruim você ficar perto dessas coisas eletrônicas? Porque as pessoas são pessoas, elas não se encontram do nada, né? Mas porque são pessoas que têm diferenças comigo, porque tem bloqueio, tem diferenças. Mas quando foi feito o computador, porque não foi feito de uma forma para dar fardo para a pessoa, né? E é uma coisa legal para mim. Então, as crianças que gostam de computador, elas acabam se tornando crianças que não gostam de fardo, de se encontrar com fardo. Então, quando se encontra com o pai, é um fardo, o pai só perturba, parece que a geração é diferente do pai e do filho, parece que o pai só perturba. Por quê? Porque o jogo de computador te repreende? Não. Às vezes os homens vão beber lá nos boates. As mulheres da boate, não é que elas são bonitas ou que elas são legais. É que as mulheres das boates, elas jamais repreendem ou ficam perturbando o homem. Vocês já beberam? Vocês já viram alguma mulher que pergunta qual o seu salário? Acorda para a vida. Quantos filhos você tem para estar vivendo assim? Vocês já viram alguma prostituta falar desse jeito? Ninguém. Os homens vão para boates beber com aquelas mulheres. Por quê? Porque ficam tão cansados. Eles querem descansar. Eles querem ficar num lugar onde ninguém vai perturbar ele. Entendem? Mulheres. A mulher da boate não é que ela é bonita ou amorosa, né? Se não for um tolo. Mas só os louquinhos é que gostam de mulher de boate. É verdade. Sabendo disso, quando os homens casam, os homens gostam de mulher inteligente, mas vivendo, não gostam mais de mulher inteligente. Por quê? Porque as mulheres são inteligentes, elas têm muitos conceitos, né? Tem muitos desejos, quer dizer. Mas o homem, eles vivem com uma carga no coração. Por quê? Sabe como eles pensam? Os homens pensam assim, ainda bem que sou eu, porque se dependesse tudo dessa mulher, a nossa casa ia falir. Então, os homens têm muitos pensamentos, muitas cargas, por isso eles ficam cansados. Mas as mulheres inteligentes têm muitos desejos e elas sabem muito. Aí elas sabem perturbar muito o marido e elas também têm muitas cobiças. E os homens, quando ficam com 40, 50 anos, porque tem problema no trabalho, tem problema na família, tem problema de dinheiro, aí eles ficam cansados. Sabe por que o homem fica perturbado? Porque tá certo o que a mulher tá falando. E ele não consegue suportar tudo, nem a pessoa, nem o problema. Sabe por que o homem vai ficando mais irritado? Porque a mulher fala tudo que é correto.
Mas o homem não pode falar que ela está certa, né? Ele simplesmente joga uma palavra e vai embora. Por isso, dentro do coração do ser humano, tem coisas que dão fardo e que estão fazendo com que o relacionamento entre as pessoas se dificulte. Assim é entre o ser humano com o outro, mas e ser humano e Deus? Porque o pensamento, o nível é diferente entre o homem e Deus, então não tem como o pensamento ser igual. Jesus Cristo e os discípulos estavam passando pelas searas. E os discípulos escolheram espigas para comer e era sábado. Os judeus, os escribas e fariseus, quando viram isso, porque para eles era importante o sábado, como eles não podiam cortar a espiga para comer? Ontem à noite eu falei, né? Quando fomos para Israel, não pode nem tirar foto porque apertar o botão da câmera, isso é trabalho. Então Jesus falou. O que ele falou? Não leste o que fez Davi quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Então, os sacerdotes, Davi, eles, quando estavam com fome, eles entraram no templo e comeram. Sim, os meus discípulos comeram ali. Pessoal, mesmo com fome, você tem que cumprir o mandamento. Você tem que cumprir com o mandamento. Então, os escribas e fariseus estavam com esse conceito. Então, hoje, a partir desse problema, hoje de manhã, eu quero falar com vocês e quero continuamente falar. Quando Deus criou o ser humano, Ele criou o coração. Por que Ele fez o coração? Porque Ele queria se conectar com o homem através do coração. Deus, não é que Ele queria encontrar olho no olho, tocar na mão. Embora a gente não enxergue, embora a gente não toque, embora a gente não escute a voz de Deus, mas quando Deus criou o coração do ser humano, Ele fez com que o coração do homem fluísse igual ao de Deus. E assim Ele criou o ser humano. Por isso, se o ser humano tiver o mesmo coração do de Deus, nós podemos viver com o coração de Deus. Deus criou o ser humano dessa forma. Por isso, Deus acha que o coração é uma coisa muito importante. Mas as pessoas, não o seu coração, mas o espírito mau, colocam outro coração no ser. Satanás coloca um outro coração e está arrastando o coração de Deus, do ser humano assim. Às vezes eu me encontro com endemoninhados. Pessoal, os endemoninhados, para Satanás poder ter o melhor coração, para ele poder habitar, sabe como ele trabalha? Ele faz com que o ser humano confie em si mesmo. Eu tô certo, eu sou correto, eu faço bem, ele está errado. As pessoas que confiam em si mesmas, faz com que elas confiem em si mesmas e que não confiem nas pessoas ao seu redor. Aí faz com que elas percam a casa porque foi fiador, eu acreditei nela. E assim, ou se não faz, surgiu uma fama dentro do ser humano. Faz com que no coração do ser humano ele se sinta injustiçado. Um estudante de Miami, dos Estados Unidos, veio para o nosso acampamento. Esse estudante estava com o coração bem fechado.
E a professora falou, ô Cristina, por que seu coração tá tão duro como uma pedra? Abre o teu coração. Essa estudante falou, professora, a senhora acha que se a senhora espetar uma rocha com um palito vai furar? Não, não vai, então me deixa quieta no meu canto. Eu perguntei para essa estudante. É sua liberdade, você faz o jeito que você quer, mas por que você fechou o coração? Essa estudante falou o quê? Ela foi estuprada por um homem. Esse homem, porque era um jovem que também estava na mesma igreja que ela, e ele era muito bom e ela o respeitava, né? E acreditando nele, ela simplesmente o seguiu. E ela foi estuprada, né? E ela se sentiu muito injustiçada. E aí ela contou pro pastor dela. E esse pastor chamou o jovem e falou, por que você fez isso? Aí ele falou que, pastor, ela que fica falando que eu gosto dela, mas eu não gosto dela. E ela fica me seguindo, ela que gosta de mim. E falou assim. E aí essa menina falou que o pastor acreditou nele e não nela. Ela se sentiu muito injustiçada. Eu acreditar numa pessoa, nossa, isso é uma grande tolice. Desde então, essa estudante, dentro do coração dela, ela falou, eu jamais vou acreditar num ser humano de novo. Qualquer pessoa que seja, eu não vou acreditar. Acaba acontecendo assim, né? Ela viveu de coração fechado. Pessoal, não sei se vocês sabem, mas o nosso acampamento da IYF é o melhor programa do mundo. Então, nesse acampamento, todo mundo fica feliz e se diverte. Milhares de pessoas estavam ali, mas só ela estava de coração fechado. Por mais que a professora dela falasse, ela não abriu o coração. Daí ela trouxe para mim. Aí eu falei, Cristina, por que você fechou o coração? É sua liberdade você abrir o coração e falar. E essa estudante chorando e falou sobre essa dificuldade que ela tinha passado. Pastor, eu abri meu coração e eu segui uma pessoa. Nossa, foi uma tolice. Desde então eu decidi que eu não vou mais abrir o meu coração para ninguém. Só ela estava num canto do quarto fechado, sem falar com ninguém. Aí eu falei, você é muito insensata. Você é muito insensata. Eu entendo a sua dificuldade, mas você é insensata. Vamos supor, se a casa for toda varrida por uma enchente e a sua irmãzinha ela morreu afogada na enchente, você vai ficar inimiga da água, não é? Você vai ficar com raiva da água, não é? Mas por causa disso, você pode deixar de tomar banho? Você pode viver então sem água? É porque você é muito simples. Você não pode... você é muito ingênua, né? Porque você não pode dar o seu coração sem conhecer direito a pessoa, né? Mas também você tem que conhecer primeiro a pessoa para dar o seu coração para ela. Mas também não é que você não tem que abrir o coração para ninguém. Quando for para abrir o coração, você tem que abrir. Vou dar um outro exemplo. Se sua casa se pegar fogo, aí queimou o seu violino que você tanto gosta,
Você acha que o fogo é inimigo, né? Mas, quando você precisar, você tem que fazer comida usando o fogo. Você tem que se aquecer com o fogo. O coração das pessoas são assim. Você tem que abrir o coração. E assim, nós e Deus, se nós abrirmos o coração, se o coração de Deus e o coração do homem fluírem junto, quando o coração de Deus flui para dentro de mim, uma paz que não existia dentro de mim, a paz de Deus começa a fluir para dentro de mim, a força que eu não tinha começa a fluir para dentro de mim, uma sabedoria que eu não tinha entra em mim. Por isso, pessoal, acreditar em Deus, eu não roubando, eu não matando, eu não mentindo. Você não tem que tentar viver se esforçando dessa forma. Mesmo que a gente tente não mentir, a gente mente. Mesmo que a gente não tente ter não ódio, mas a gente vai ter ódio. Mesmo que a gente case, mas se a gente, mesmo que a gente não olha para outra, a gente não pode olhar para outra pessoa, mas a gente acaba olhando, né? Porque o coração nos arrasta para isso, é o ser humano. Então, nesse momento, o que a gente tem que fazer? Nesse momento, eu não posso pensar nessa mulher, eu não posso ser arrastado por essa mulher, eu não posso seguir essa mulher. Você decidir isso não tem significado nenhum. Por quê? Quando eu vejo outra mulher, o meu coração é arrastado por isso. Então, eu somente posso ser levado por isso. Eu não posso roubar, eu sei disso. Mas eu somente posso ser arrastado por isso. Eu não posso ter tifoide, eu não posso ter malária. Mas é porque eu não consigo impedir a febre, é que a febre vem até mim. Muitas pessoas, no coração de muitas pessoas são assim. E as pessoas são arrastadas por isso. Mas é que elas não expressam isso exteriormente. Mas porque elas têm coração sujo, têm coração mau, têm coração lascivo, têm coração de ódio. Mas elas não conseguem vencer a esse coração. Na prisão, conversando com os prisioneiros, eles se esforçam para viver de uma forma correta, mas eles não têm força. Eles não têm força. Por isso, Deus criou o coração do ser humano. Criou o coração. Uma vez, o meu filho, ele estava andando de carro comigo. Pai, a gente quer fazer uma conferência da IYF na faculdade de Kyoré, mas tem muitas pessoas que estão contra, estão nos perseguindo. Aí eu falei para o meu filho, Yongguk, até agora, quando o pai trabalhou, nunca teve nenhuma vez que eu não fui perseguido. Mesmo que você limpe sapato, você vai ter que brigar pelo seu lugar. Mesmo que você venda cachorro quente na rua, as pessoas vão querer roubar o seu bom lugar que você conseguir. Até as vovós que vendem verdura na feira, elas têm que lutar por um lugar bom. Se você se tornar presidente, vê se não vai ter ninguém contra você. É óbvio, em qualquer lugar que você vá, você ser perseguido e quererem te derrubar. Sabe como é que a árvore vence a doença? Assim como quando vem doença, a árvore larga veneno para matar os bichos que querem atacar, assim também. Quando o peixe larga os seus ovinhos
Se os peixes largarem, se as tartarugas largassem seus ovos e tudo se tornasse tartaruga, todos esses ovos, então só não existiria mais mar, só tartaruga. Então todos os pólens de flor que largassem, se tornassem flor, então só existiria flor nesse mundo. Então o homem cria espermatozoide dentro dele. Se todos esses espermatozoides se tornassem pessoas, então não existiria mais lugar nesse mundo para viver pessoas. Certo? É. A tartaruga, se ela larga os seus ovos na praia, então esses ovos saem de 100 ovos, somente um é que consegue chegar até o mar e viver. Independente de onde a gente for para esse mundo, existe guerra. Independente de onde a gente for, tem perseguição e sempre tem os que vão ficar contra. Mas Yonggu, quando o pai prega o evangelho, sempre teve pessoas que me perseguiram e me desprezaram. Mas Deus sempre me ajudou. Se você pregar o evangelho de Deus, Deus vai te ajudar. O meu filho escutou isso e ele guardou isso no seu coração. Pai, o que é isso? O que você está falando? Não, ele não falou assim comigo. Na faculdade de Kyoré, a gente fez a conferência da IYF. Deus ajudou de uma forma muito abençoada. E na faculdade de Kyoré, o meu filho conseguiu fazer um clube da IYF e a gente ganhou uma sala, né? Nossa, ele começou a ter força. E meu filho foi para os Estados Unidos. Uma vez, conversando com meu filho, a gente falou sobre a cidade de Nova Orleans. A cidade de Nova Orleans, por causa do tufão que teve, a cidade ela foi completamente estragada. Nova Orleans era uma cidade muito bonita, que lembrava a Europa. Em 1989, eu fui lá fazer uma conferência. Muitas pessoas receberam a salvação. Eu falei para ele. O meu filho foi para Nova Orleans e fez uma conferência. Por causa do Katrina, tudo foi destruído, né? As casas. Tem uma casa que foi devastada, daí tem casas vazias, aí tem muitos ladrões. Então, quando a polícia recebe essa denúncia, até os ladrões têm arma, né? Então, eles matam as pessoas, né? E falou que esses ladrões mataram 1000 pessoas. E a gente fez uma conferência lá. Simplesmente recebendo o coração, se torna com o mesmo coração que o meu. Por isso, tudo que meu filho faz, ele está fazendo trabalhos parecidos com o que eu faço. A Bíblia diz, cumpre o sábado, não mata, não rouba, não adultera, dá o dízimo. Né? Parece que ele está falando para fazer algumas coisas. Mas se a gente entrar friamente dentro da Bíblia, nós podemos enxergar o coração de Deus. As mulheres que se casam, só existe uma forma das mulheres se casando de serem felizes. Não é porque elas são bonitas que elas são felizes. Não é porque elas cozinham bem que são felizes. Não é porque elas ganham bem dinheiro que elas são felizes. Não é sendo inteligente que elas vão ser felizes. A felicidade da mulher está entre a relação dela com o marido. Antes da mulher se casar com o marido, não existe mulher que case-se com 5 anos. As mulheres não casam com 15 anos. Hoje em dia, no mínimo 25, 30, 35, 40, muitas pessoas estão casando com essas idades. Nesse mundo tão mal, as mulheres que com 30 anos
Então, se ela casar assim, sem limite, sem nada, daí ela vai ver uma vida muito má. Então, por 30 anos ela viveu uma vida bem correta. Essa mulher correta, se encontrar com o homem correto, vão se divorciar. Por quê? Porque são muito corretos, porque eles são muito corretos. Hoje em dia, a maioria das pessoas que se divorciam são assim. Mulher muito correta e homem muito correto. Porque todos eles são corretos, eles não sabem quebrar o coração. Para a mulher se casar e ser feliz só tem uma forma. O homem tem que ser o rei da minha casa e tem que ter um coração com o do marido. Se quiser unir seu coração com o seu marido, então, se eu continuar com esse meu conceito, e eu não posso continuar com o meu marido, então eu tenho que quebrar meu coração. Pessoal, isso é uma coisa muito simples, mas é porque as mulheres não conseguem fazer isso. Então, por isso que sempre ficam com o olho roxo, por isso que a mesa também fica de cabeça para baixo, pratos vazios voam, e as crianças choram, fazem sua mala, vão para os seus casas de parentes. Tudo isso acontece por causa disso. As pessoas... As mulheres têm que ter um coração com o do seu marido. Ah, tem que unir meu coração, tem que unir meu coração. Jamais acontece dessa forma. Mesmo que eu tenha uma coisa correta, eu tenho que saber quebrar isso diante do meu marido. Eu acho que vocês vão achar engraçado isso, mas tem um casal que eu conheço muito bem. A esposa dele... Desculpa falar isso. Ainda bem que eu não vou falar o nome dessa pessoa. Mas ela é muito feia. Ela não consegue fazer nada. Quando a gente vai naquela casa, a mulher, a esposa, sempre fala pro marido: ai, querido, se não fosse uma pessoa como você, eu jamais poderia ter casado. Ai, querido, faz isso pra mim. Ela sempre faz isso. O marido parece que é bobo, né? Ah, tá, querida, eu faço. O homem é o escravo da mulher, mas é um escravo feliz. É um escravo muito feliz. Eu quase nunca vi eles brigarem. A esposa, ela sabe das fraquezas dela, por isso ela depende do marido. E ela depende do marido. Essa mulher é uma mulher sábia. Mas ela sempre pensa que ela é pior do que seu marido. Até não só pela boca, mas até pelo coração. Ah, eu com uma mulher tão feia assim, pude me encontrar com um marido tão bom como você. Ela sempre fala isso. Pessoal, vocês têm que pensar. As mulheres, tem muitas vezes que elas entram em atrito com o marido quando elas fazem alguma coisa bem, quando elas são corretas, então por isso que elas entram em conflito. Por melhor que seja, se quiser viver como esposa do seu marido, tem que seguir seu marido, né? Mas seguir um marido que é o bonzão é difícil. Eu tô certa, mas o meu marido faz errado. Então é difícil para a mulher querer seguir seu marido assim. Mas se a mulher pensar, eu sou melhor que meu marido, eu sou pior que meu marido, eu sou melhor que meu marido é pior do que eu, então a vida começa a ficar muito difícil. Mas o único jeito de ser feliz é que a mulher se casando, na verdade, o homem e a mulher são quase parecidos. Por isso, se a mulher subir um pouco mais é problema, mas se a mulher descer um pouquinho mais, então a relação se torna muito bom. Se torna muito boa. Eu pregando isso, você pensa que eu vocês pensam que eu tô só tomando a posição dos homens. Não, não é isso, né? Também, pastor, fala a favor das mulheres. Não, pessoal, mas na Bíblia diz que o homem é a cabeça da mulher. Por quê? O homem, ele pensa de uma forma mais ampla, mas a mulher só pensa numa coisa.
Por isso que a Bíblia, Deus disse para o homem ser a cabeça. Então, dentre as mulheres que serviram a Jesus, houve muitas que serviram a Jesus, mas Jesus Cristo só escolheu homens discípulos. Hoje de manhã tem muitas mulheres, né? Não sei se eu estou falando alguma coisa de errado, não sei se eu vou conseguir né, passar direito o que eu quero, né? Mas o importante é o quê? Que a mulher, se ela se acha inteligente, ela despreza o homem. Desde então, o homem se torna desprezível para a mulher, né? Se o homem, quando você pensa que o homem está exagerando com você, com certeza você vai estar subindo na cabeça do seu marido. E os maridos, se ficarem debaixo do marido e obedecerem a ele se torna bobo, ele tira até o fígado por você. Mas os homens que não tiram fígado por você, existem muitos homens assim. Existem muitos homens que dão tudo para sua esposa. É verdade, pessoal. Pessoal, se a gente vê a posição do coração das pessoas, as famílias felizes, se um soldado raso, ele desprezar o tenente porque ele se acha mais inteligente do que ele, então ele vai acontecer um grande problema dentro da base, né? Assim também, por mais que ele seja inteligente, mas tem soldados rasos que se acham melhor do que os tenentes. Eu sou melhor. Se ele pensar assim, então até ele sair da base do exército, nossa, ele vai passar por muitas dificuldades, né? Todas as coisas são assim. A vida espiritual, quando a gente vê do nosso ponto de vista é assim, mas quando Deus vê do ponto de vista dele não é nada. Mas nós sentindo a nossa fraqueza, se o nosso coração se unir com o de Deus, desde então a vida espiritual se torna muito fácil. Eu li a Bíblia. Deus falou que Abraão era amigo dele. E Moisés se encontrou com Deus 430 anos depois de Abraão. Na época de Moisés, Deus deu os 10 mandamentos. E para o Abraão, que nasceu 430 anos antes, ele não deu lei nem deu mandamentos. Quando a gente lê Gênesis capítulo 12, o que está escrito? Deus falou para Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e do lugar, e vai para o lugar em que eu te mandarei. De ti farei uma grande bênção. Todos aqueles que te abençoarem, te abençoarei. Abençoarei. Todos aqueles que te amaldiçoarem, amaldiçoarei. Deus, dando essa bênção, não deu nenhuma condição para ele. Mas, pessoal, na época de Moisés, Deus deu os 10 mandamentos. E falou para Moisés, se cumprires todas as palavras que eu lhe disser, então serás abençoado. Se não cumprires, então será amaldiçoado. Veio essa lei. Então Deus, para o ser humano, Deus desejou que fluísse com o mesmo coração de Deus, mas Deus não queria ter relacionamento com o homem através da lei. Mesmo que tenha um soldado com 4 estrelas, na base, você tem que cumprimentar por causa da lei. Mas em casa, você não faz isso. Tem uma pessoa que eu conheço, que ele se formou no exército com uma posição alta. Quando ele estava no exército, o pai, quando saía, de manhã ele tomava café, daí à noite ele voltava tarde. Mas depois
que ele saiu do exército, ele não tinha para nenhum lugar, ele não ganhou mais estrela, ele falou que não ganhou mais nada, né? E daí o pai começou a repreender seus filhos. Ai, pai, eu não sou. As filhas falavam, pai, eu não sou seu soldado, eu não sou soldado raso, eu sou tua filha. Tá, mas traz isso. Tá, pai, mas pai, não fala comigo como se falasse com o soldado. Tá bom, entendi, mas faz isso. Porque ele ficou na base e assim isso acabou se tornando um costume para ele. Os filhos dele, pai, aqui é a sua família. Nós temos momentos que nós vamos te seguir, mas tem vezes que não vai dar, pai. Onde existe isso no exército? Vai, pai, traz isso agora. Não, vou trazer depois. Como é que vai fazer isso no exército? Não dá. Ah, mas agora eu tô ocupado, não vou poder fazer. Como você está falando isso? Isso daqui é o exército. Por isso, as crianças, depois que o pai saiu da base, os filhos falaram, pai, por favor, aqui não é base, a gente não consegue fazer igual soldado, aqui não é base. Pai, por favor, o exército é só pela guerra, mas nós temos a nossa vida. Deus não falou pela lei, faz isso, não faz aquilo. Deus não quis se relacionar com a gente dessa forma. Por quê? Porque Ele nos ama. Mas no coração do ser humano, porque está fluindo por um caminho tortuoso, Deus está falando sobre o coração dele. Quando a gente lê a Bíblia, a gente pode enxergar o coração de Deus. Deus nos amou dessa forma. Deus, Ele concedeu essa graça para a gente. E assim, dentro dessa Bíblia, nós podemos pouco a pouco enxergar o coração de Deus. Quando a gente lê a Bíblia, o coração do pai foi assim. O coração da mãe foi assim. Ficando velho, agora eu tenho netos, né, e vivo dessa forma agora. Mas cada vez que eu fico mais velho, eu vou descobrindo o coração do pai. O meu irmão teve uma doença que só dava para ser tratada no hospital. E só tinha um hospital ali em Susan. Naquele tempo, o médico estava numa posição muito alta. E meu irmão precisava receber um tratamento que ele não tinha dinheiro. Aí um dia, o meu pai foi na casa de um médico. Ele foi para a casa de um médico. E naquele tempo, até os médicos viviam em casas feias. E nessas casas tinha que passar, uma vez por ano tinha que trocar o telhado. Aí o meu pai falou, tal dia eu vou colocar o telhado novo. E ele colocou. E ele colocou o telhado novinho, né? E fez bem bonito. Aí até a parte que tinha caído, ele arrumou. Porque o pai, ele é trabalhador da lavoura, ele sabe fazer bem. O médico não sabe fazer essas coisas, arrumar banheiro, arrumar telhado, mas o meu pai fez tudo isso. Aí o médico e o meu pai se tornaram amigos. Então meu pai não podia trabalhar isso de outra forma, né? Mas ele fez por causa do filho. Mesmo que o meu irmão ficasse doente de dia ou de noite, qualquer momento que ele ia para o hospital, eles cuidavam do meu filho, né? Do meu irmão.
E ficando velho, o meu pai, ele nos amou dessa forma, eu pude sentir isso. Quando a gente era velho, a gente pensava que era óbvio, mas depois que meu pai faleceu, o meu pai, ele desentupiu o banheiro por minha causa. Meu pai, ele cuidou do telhado por minha causa. O pai nos amou dessa forma. Agora também, quando eu penso no meu pai, eu o respeito. O meu pai, ele não estudou muito bem. Então, meu pai só sabia escrever o nome dele. Eu penso, nossa, se não existe ninguém que eu respeite mais do que o meu pai, né? Eu não conhecia esse coração do meu pai. Mas lendo a Bíblia, eu descobrindo o coração de Deus, eu pude sentir esse tão grande amor que Deus sente por nós também. Pelo nosso espírito. Ele sabia que a gente ia ficar infeliz se tivesse um coração tortuoso. Mas Deus desejou colocar o coração dele dentro de nós. Por isso, a gente teve que receber o coração de Deus, vencendo o pecado, tendo uma família abençoada, e assim podendo ir por um caminho abençoado. Então eu li a Bíblia. Li e li de novo. Eu pude descobrir o coração de Deus que estava escondido dentro da Bíblia. Depois que eu descobri o coração de Deus que estava dentro da Bíblia, que coração será que surgiu dentro de mim? Eu também quero viver com esse coração. Eu quero receber o coração de Deus. Por isso, Deus quis que a gente tivesse uma boa relação com Deus. Faz isso, faz assim, faz aquilo, assim, oferta, assim, então cumpre os mandamentos, assim. Deus não quis esse tipo de relação pra gente. Até o tenente quando foi pra casa, sim, pai, oi, sentido. Não, ele não quis esse tipo de relacionamento. Eles gostam do pai, né? Fluindo o coração. No exército, gostando ou não gostando do tenente, eu tenho que responder sim, né? Mas não dá para acontecer isso. Eu não consigo fazer isso. Não dá. Deus não quis nos conduzir pela lei. Deus quis que o nosso coração fluísse para dentro de Deus, com o mesmo coração. Por isso, a fé que está em Deus é um mundo da graça, não o mundo da lei. Se você pensar na lei de uma forma assim que no sábado como lei, então você não vai poder descansar. Mas Deus nos deu sábado para a gente poder descansar. Porque Deus já prometeu que Ele nos daria descanso. Mas hoje em dia muitas pessoas estão com o coração arrogante e não conseguem perceber isso. Pessoal, vamos ver o nosso coração. Surge coração mentiroso dentro de mim. Surge coração lascívio. Surge coração mau. Se outra pessoa se dá bem, eu tenho inveja dessa pessoa. Eu querer me dar melhor que outra pessoa, então isso daí parece uma palavra boa. Eu querer que a outra pessoa se dê pior do que eu, isso parece normal, né? Mas parece que não é mal eu falar que eu quero que a outra pessoa não se dê melhor do que eu, mas eu querer quer dizer que eu quero que a outra pessoa se dê pior do que eu, né? Mas é a mesma palavra. Então nós vivemos com um bom coração. Por isso as pessoas acabam
desconfiança uma da outra, por isso as pessoas acabam não confiando uma na outra, por isso as pessoas acabam indo por um caminho errado. Na Bíblia aparece o coração de Deus. Dentro da Bíblia, se nós descobrirmos esse coração de Deus, eu desejo com que nós possamos viver com o coração de Deus. No começo eu comprei um carro Pony. Andando de Pony 2, naquele tempo, tinha o carro Royal, que era bom. Nossa, essa pessoa tá doida? Por que ela não anda de um carro Pony tão bom? Né? Eu não conseguia entender. O Pony 2 era o melhor carro, né? Para mim. E depois eu andei de Roman. Por isso que as pessoas andam de um bom carro. Andando de Pony 2 no inverno para visitar uma casa era muito bom. Aí depois de uma casa, depois de 1 hora na casa, o carro já estava frio, né? Mas depois eu comecei a andar de Sonata. Andando de Sonata, no começo a minha esposa, nossa, a gente pode andar num carro tão bom assim? Andando de Sonata, o freio era muito bom. Quando a gente andava de Pony, nossa, a gente tinha que apertar aquele freio, pisar no freio que doía a perna. Por isso que o carro bom, né? Por isso que o carro bom é caro. Naquele tempo eu descobri. No começo, quando eu andei de Pony, eu pensei que não existia carro melhor do que o Pony. Mas depois de andando com carro caro, nossa, eu pude descobrir. Dentro do meu pensamento, eu penso que dentro do meu pensamento é melhor. Mas depois eu posso descobrir que existe um mundo maior, um mundo melhor. Existe um mundo muito mais agradável. Através dessa conferência, vamos alargar o nosso coração, saindo dessa cerca do meu pensamento, através da Bíblia, não no mundo dentro da minha cerca, mas que nós possamos enxergar um novo mundo. Se a gente enxergar uma vez o coração de Deus, na África, lá no Quênia, na África, uma tribo me convidou. Em 1993, uma pessoa veio para a Expo e veio visitar minha casa, né, lá do Quênia. E depois, esse Muanga, ele me convidou para a casa dele. A senhora Muanga falou para mim. Eu fui para a casa do Pastor Park. Eu não consegui descobrir onde eu tenho que tirar o sapato e onde eu tenho que colocar. Porque ela entrou de sapato dentro do meu quarto. Na África, porque isso é o normal. Aí a gente se ensinou aqui, tem que tirar o sapato. Aí quando a minha esposa ela estava indo pro banheiro, a minha esposa deu um chinelinho para ela entrar de chinelo no banheiro. Daí ela ficou confusa. Nossa, se eu for descalça no banheiro, não tem problema. Essa senhora Moanga, ainda, ela não sabe onde que tem que colocar o sapato e tem que tirar o sapato dentro da minha casa. Porque os coreanos têm a cabeça muito boa. Quando coloca sapato, não existe um povo que tire e coloque o sapato tão fácil do que os coreanos, né? Para colocar o sapato, os americanos demoram 5 minutos, né? Os coreanos,
Até um tênis com cardaço eles colocam fácil, né? Eles tiram fácil também. É verdade, pessoal. Sapato também, o que tem cor, o que tem cardaço, aquilo ali é só pose, né? Porque não serve para eles, porque eles não precisam. Mas as pessoas que vêm do exterior para nossa casa, o que eles mais sofrem quando vêm é por causa do sapato que eles têm que tirar e colocar. Os coreanos são muito inteligentes. Essa vez na África, no Quênia, a gente ensinou folk dance para eles. Os homens e as mulheres segurando a mão dançam. E eu falei, num dia bem claro eles dançarem não tem problema, mas à noite na escuridão não pode dançar, né? Eu falei, não é bom. Quando dançam folk dance, eles não conseguiam fazer uma linha. Se querem fazer esse passo, aí não dá para ir a linha e adianta, não é daí para adiante, né? Mas se for na Coreia, nossa, eles aprendem rapidinho. Porque os coreanos, eles são muito inteligentes, o pensamento não fica parado, eles sempre pensam na próxima fase, né? Porque são muito inteligentes. Eles se desenvolvem muito rápido. Por isso, economicamente, está ficando bom o país. Mas não tem um lugar, mas os coreanos, eles não têm um lugar para descansar o seu coração. O importante para a gente agora é que nós oramos a Deus, lemos a Bíblia, ofertamos, fazemos boas obras, mas o que é mais importante é unir o coração. Eu penso que meu pai era uma pessoa muito inteligente. Quando o banheiro do médico estava vazando, né? O meu pai resolveu tudo aquilo. Não é verdade? O médico, como é que ele vai conseguir consertar o banheiro ou o telhado, não é? Quando ele estava se preocupando com o telhado. Então o médico, ele gostou muito do meu pai que consertou tudo aquilo. E assim a gente se tornou assim como vizinhos próximos. Se a gente descobrir o amor do Pai, se a gente descobrir o amor de Deus, porque a gente não conhece isso, porque eu ofertei, eu dei muito dízimo, eu jejuei, então vou querer me gabar disso. Mas eu desejo com que o nosso coração possa fluir com o de Deus, porque assim os seus corações, se o coração de Deus entrar nos seus corações, Deus vai vencer a maldade, a sujeira que há no seu coração. Ele vai vencer o pecado. E com o coração de Deus vocês vão vencer a tentação, vão viver uma vida clara e abençoada. Eu acredito nisso. Vamos orar.